Eu sempre ouço alguns ateus dizerem que não precisam mais de religião para ser feliz e para serem bem-sucedidos na vida, né? Bom, se com isso eles querem se referir a várias religiões que a gente conhece por aí, cujas doutrinas e líderes religiosos, né, ensinam falsidades, e de fato há mesmo, né? Então, nesse caso, eu diria que nem eles, nem ninguém precisam dessas religiões. Nós vemos aí muitas religiões que o próprio Jesus predisse que surgiria, né, falsos profetas que estariam explorando as ovelhas, né? E é o que nós temos visto realmente se cumprir, está acontecendo, né? Muitas pessoas estão demonstrando ser o joio no meio do trigo, né? Então, essas pessoas, na verdade, elas têm interesses egoístas, elas não têm a intenção de ajudar outros, apenas explorar, né? As pessoas, tirar delas o seu dinheiro, né? Ou mesmo intimidá-las, né? Com doutrinas falsas, tal como a do inferno de fogo, enfim. Então, realmente, nem os ateus nem ninguém precisam dessas religiões, né? Agora, todos nós humanos, nós temos uma necessidade que precisa ser suprida caso você queira ser feliz, ser bem-sucedido. Que necessidade é essa? Bom, nós temos vários tipos de necessidade. Por exemplo, nós temos necessidade física, de se alimentar, dormir, né, respirar, tomar banho. Nós temos, por exemplo, necessidade emocional, né, de você ter um momento de lazer, de você receber a atenção da sua esposa, dos seus filhos, né? Então é uma necessidade emocional. E nós temos também uma terceira necessidade, que é a mais importante de todas. Olha só o que Jesus disse aqui, ó. Ah, Carlos, mas eu não acredito em Jesus, você vai ler Bíblia para mim? Calma, calma. Jesus, ele ensinou dezenas de coisas de extrema importância e profundidade, que você vai poder concordar comigo. Mateus capítulo 5, versículo 3, olha. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Bom, segundo Jesus disse aqui, nós temos ainda, além da necessidade física e emocional, nós temos uma necessidade espiritual. Que necessidade é essa? De ir todo domingo para a igreja, rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso? Não é bem isso. A necessidade que todos nós temos, essa necessidade espiritual, ela envolve várias coisas, né? Mas eu vou citar aqui alguns exemplos. Ela envolve, por exemplo, a necessidade que nós temos de aprender a controlar nossos sentimentos, de modo a não ter problemas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela não sabe controlar a sua raiva, não consegue desenvolver o autodomínio, ela vai explodir, ela vai tomar uma ação que pode prejudicar o seu próximo. E agora, como é que ela vai desenvolver uma capacidade mental de ser uma pessoa tranquila, equilibrada, diante de provocações, ela saber administrar a situação? Se ela for ofendida, ao invés de ficar remoendo aquela mágoa e sofrer com isso, ela perdoar, deixar passar e voltar a um estado de paz. Como é que ela consegue isso? Como é que ela consegue se relacionar bem com o marido, com a esposa? Como é que ela consegue distinguir coisas que é certo, que é errado? E não adianta você dizer que não há certo e errado. É claro que em muitas situações existem coisas que se você fizer, você vai dar errado. Você vai ter prejuízo, já tem outras que não. Como é que você consegue discernir, ter essa sabedoria? Enfim, tudo isso nós precisamos aprender. E quem é que vai nos ensinar? Olha, isso não é ensinado em faculdade, isso não é ensinado nos livros de Nietzsche, de Karl Marx, muito menos nos livros de Richard Dawkins, né? Você não vai aprender isso na escola. Onde é que você vai aprender isso? Então, essa necessidade espiritual, né, que a gente tem, ela deve ser suprida, em especial a partir do berço, né, dos nossos pais, da família. E a família ela vai se basear em alguma fonte filosófica ou religiosa, né, para isso. E aí nós temos, então, as religiões que se oferecem para ajudar nesse sentido.
né? Temos o cristianismo, temos o budismo, temos alguns filósofos também que vão tratar do assunto. Hoje tem muitos coaches também que estão dando aconselhamento a respeito dessas necessidades. O que mais que nós temos? Nós temos livros de autoajuda também. Agora, é óbvio que nem todas as fontes que eu citei, elas são boas. Algumas ajudam um pouco, outras já ajudam um pouco mais. Algumas dão conselhos errados, outras dão conselhos mais acertados, né? E a grande pergunta que surge é, poxa, qual é a melhor fonte de todas? Será que tem, assim, uma fonte de orientações que a gente poderia dizer, não, essa daqui é a melhor de todas, é o que revelou produzir melhores resultados, né? Bom, aí cabe a você, né, investigar a respeito. Mas eu já tenho aí uma recomendação a fazer aí no final do vídeo. Mas você entendeu? Os ateus, quando afirmam que não precisam de religião, talvez estejam pensando nisso, né? Nessas religiões que estão por aí, explorando as pessoas. Então, nesse sentido, eu concordo. Eu também acho que ninguém precisa de pessoas que não vão te dar o conselho certo, né? E vão até querer te explorar, inclusive. Agora, né, a necessidade espiritual todo ser humano tem. Ateu, religioso ou não religioso, isso daí, todos nós temos essa necessidade. E essa necessidade envolve também a gente compreender muitas questões importantes a respeito, por exemplo, da nossa origem, né? Talvez você diga que, para mim não importa saber se existe Deus ou não, ou de onde viemos, quem realmente nós somos, né? Bom, tem gente que não está nem aí com isso mesmo, ignora essas questões, né? Mas espero que você seja diferente. Aliás, há uma discussão constante, né, e há um interesse muito grande por parte até mesmo de ateus militantes em tentar compreender como surgiu a vida na Terra, como é que viemos parar, né, aqui, de onde surgiu o ser humano. Então, estuda-se muito a evolução, discute-se muito, né, a respeito de questões filosóficas. Por que os ateus militantes têm tanto interesse nesse assunto? E eu também, como religioso, tenho. Porque é um reflexo de uma outra particularidade da nossa necessidade espiritual. É semelhante, é uma situação meio parecida com a de um órfão, uma criança no orfanato que gostaria de conhecer, né, quem são seus pais, sente aquela falta, entendeu? De ter o amparo, o carinho do pai, a mamãe. Então, nós sentimos isso no íntimo, né? Você está ali diante da morte, né? No seu íntimo você não quer morrer, você quer entender o que está acontecendo, será que tem uma esperança, né, de eu continuar vivendo? Aí você vai recorrer, você pode recorrer à ciência, à medicina, o que está certo, e outras pessoas também vão se perguntar, poxa, será que existe um Criador, como se diz por aí? Mas a gente sente, igual uma criança que está em apuros, você grita pelo pai, pela mãe, né? Ainda que um ateu convicto não faça isso, não, assim, apele à ajuda de Deus ou coisa do tipo, né? Mas no seu íntimo ele se sente angustiado. Não adianta dizer que não. Muitos falam, não, eu não tenho medo da morte. Não, eu tenho certeza que se você ficar sabendo hoje que você tem só uma semana de vida, você vai olhar para os seus filhos, para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, não vai estar normal a partir desse momento. Seus batimentos cardíacos não vão continuar os mesmos. Eles vão acelerar. Você vai sentir um frio na espinha, você vai sentir uma angústia, uma tristeza. Né? Bom, a menos que você esteja num estado de depressão profunda, que você deseja morrer para aliviar seu sofrimento, aí talvez você queira, alguns até procuram suicídio, aliás, né? Mas se você for normal, tiver um estado de saúde, se você estiver saudável em sentido físico e mental, certamente você vai sentir uma angústia. Isso é natural. E essa angústia tem algo relacionado também à nossa necessidade espiritual. A gente quer continuar vivendo, né, com nossos filhos, com a nossa esposa, né, com os nossos pais, amigos, né, e a gente, portanto, a gente precisa de uma esperança concreta, né, uma perspectiva real de uma esperança, né. Muitos não vão admitir isso, vão dizer, eu para mim tá bom essa vida, eu não quero viver mais, a vida eterna vai ser tediosa e tal. Mas assim, fala agora, no momento, né? Tá tudo bem, mas certamente você, sabendo que vai morrer daqui a alguns dias,
muita coisa te passa pela cabeça. Então é isso, a necessidade espiritual envolve bastante coisa, né? E caso exista mesmo indício, não, indício de que existe um Criador, isso tem abundância. Quanto a evidências, provas, se um dia você puder encontrar, que você realmente encontrar com o Criador, você vai também ter, caso ele exista, né? Você com certeza vai querer também pelo menos conversar com ele para tentar entender por que ele permitiu o sofrimento até hoje, qual foi o propósito dele de ter criado tudo. Certamente você vai querer fazer essas perguntas, né? Caso você tenha um encontro com ele, vamos imaginar isso, né? Que ele apareça ali, vamos conversar. Tenho certeza que você vai querer saber, você vai querer perguntar muita coisa. Se você tem esse desejo, vai querer saber, vai querer perguntar, também está relacionado à nossa necessidade espiritual. A gente precisa, não é que a gente apenas deseja, a gente precisa mesmo entender, né? Afinal, né, por que isso tudo está acontecendo no mundo? Aliás, qual inclusive são as soluções, que soluções concretas pode existir para esses problemas? Então nós vemos em canais ateístas, de ateus militantes, está sempre sendo discutido isso, problemas ambientais. O Kennedy, do Mago do Realismo, também está sempre discutindo uma série de problemas na sociedade. O Antônio Miranda também está discutindo. Então nós precisamos também de soluções que realmente resolvem definitivamente os problemas e eliminem com o sofrimento da humanidade. Isso também tem algo relacionado à nossa necessidade espiritual. Então, uma religião que se apresente, um filósofo, um coach, um livro de autoajuda, ou a própria Bíblia, o cristianismo que se apresente, ele precisa obrigatoriamente, o budismo, né, que se apresente para ajudar, religiões orientais, eles precisam obrigatoriamente oferecer soluções reais, concretas para resolver os problemas. E daí a pergunta, né? Será que eles têm resolvido? Melhor, muitas dessas fontes ajudam um pouco ou muito, mas de modo geral deixam muito a desejar, que eu já pude constatar isso, né? E a pergunta que eu gostaria de sacar, inclusive, é essa, né? Só um instantinho, gente. Peraí. Coloquei para despertar aqui agora, daqui a pouco é a live do Alessandro. Então, a pergunta que surge é a seguinte: de todas as fontes que oferecem ajudar, inclusive o ateísmo é uma delas, né? Querendo ou não, é uma fonte filosófica de conceitos que, de modo geral, assim, varia entre um ateu e outro, mas, de modo geral, há um padrão de pensamento parecido entre os ateus. E eles apresentam como sendo parte da solução para os problemas, né? Então, enfim, se a gente pudesse examinar todas as fontes de informações, de orientações que querem nos ajudar a viver, querem esclarecer essas questões, qual delas já provou ser a mais eficaz em oferecer soluções que realmente resolvem problemas e que esclareçam de forma mais coerente as questões da vida? Essa é uma boa pergunta. Gente, eu descobri que o cristianismo superou, tá acima, né, teve resultados muito superiores a outras fontes filosóficas que você possa imaginar. E aí eu vou estar lançando uma série de vídeos para mostrar isso, tá? Provar isso por A mais B, que realmente o cristianismo conseguiu resolver muitos, mas são dezenas deles. Eu tenho uma lista aqui, vou levar um tempinho aí, mas acompanha aqui no canal, eu vou estar então apresentando quais foram os diversos problemas que o cristianismo conseguiu resolver, que o ateísmo nem chegou perto, nem mesmo religiões orientais, assim por diante. Veja bem, quando eu falo em cristianismo, não confunda com cristandade. Igreja Católica, Inquisição, Igreja Evangélica, dízimo, pastor, Silas Malafaia, não é isso, tá? É o cristianismo em sua pura essência, os ensinos de Cristo, tá? Quando corretamente entendidos e corretamente aplicados. Então, os ateus precisam de religião? Depende do que você quer dizer com religião. Vimos então aqui que todos nós humanos temos necessidade espiritual, né, que tem que ser supridas para a gente ter um bem-estar, saber conviver com o próximo, saber resolver diversos problemas e saber compreender, inclusive, quem realmente nós somos, de onde nós viemos e para onde, né, também iremos para o futuro. Qual a esperança que a humanidade pode ter para o futuro.